A janela de transferências do futebol brasileiro terminou há pouco tempo e o Santos conseguiu segurar seu jogador que mais recebeu propostas, o goleiro reserva John. O técnico Lisca falou que o goleiro John, reserva de João Paulo no Santos, pode deixar o clube no início da próxima temporada. Na janela de transferências do meio do ano, o jogador recebeu propostas de São Paulo e Botafogo. Durante sua palestra na Brasil Futebol Expo, evento organizado pela CBF na cidade de São Paulo, o comandante explicou que o próprio John pediu para ser negociado, mas permaneceu na Vila Belmiro a pedido do presidente Andrés Rueda. Abre aspas. Os meus dois goleiros estão entre os dois melhores do Brasil, João Paulo e John. John talvez seja um dos melhores goleiros do Brasil. Não de graça que o São Paulo e o Botafogo queriam ele. Eu falei para ele ficar. O presidente prometeu para ele que ano que vem vai negociar. Ele queria a oportunidade. O John foi na minha sala e quase chorou pedindo para sair. Eu não prendo jogadores. Acho que se o clube quisesse teria vendido, mas, graças a Deus, não vendeu. Lembrando que o Santos recusou uma proposta do Botafogo pelo goleiro por 3 milhões de reais à vista, além da cessão em definitivo do goleiro Diego Loureiro. O presidente Andrés Rueda recusou e não fez contraproposta. Antes do Botafogo, o Santos tinha recusado mais de uma proposta do São Paulo. A última delas foi de 6,5 milhões de reais. Sem o goleiro John, o São Paulo acertou com o Felipe Alves, ex-Juventude. Fato é que o que eu trago de novidades para vocês. Primeiro, o John não vai forçar uma saída. O John quer sair do Santos porque entende que pode brigar por vaga em outro clube para ser titular. Ele não quer sair pela porta dos fundos, ele quer sair pela porta da frente no Santos. Ele quer sair, ele entende que esse é o momento, porém tem que ser pela porta da frente, tem que ser algo que o Santos vá render um dinheiro para o Santos, que a torcida fique satisfeita e grata por tudo que ele fez, porque ele tem gratidão pelo Santos. Então é nesse modelo que o John quer sair. Ponto. Isso aí não se negocia, pelo menos da parte do John, isso não se negocia, ele quer sair pela porta da frente. A questão toda é que o São Paulo deve fazer, se já não fez, uma contraproposta para o Santos para tentar contratar o John. Seria uma oferta para você melhorar um pouco a situação, mas assim, nos bastidores do São Paulo ainda há aquela coisa de muito, vamos aguardar qual que vai ser o movimento do Santos nessa nova investida. Então o Santos entende que tem que vender por algo que seja bom para o clube, e a informação que eu tenho é que a proposta é algo, ou a primeira proposta, as primeiras conversas seriam algo em torno de 8 milhões de reais, um pouco mais, um pouco menos. Foi assim que chegou a informação. Na temporada atual, John possui apenas 2 jogos. A última vez que entrou em campo como titular foi contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador teve boa atuação na ocasião, garantindo o empate em 0-0. O titular absoluto da meta alvinegra é João Paulo. Em 2022, o camisa 34 já soma 49 partidas e vem se destacando. Se tem uma coisa que o Santos faz bem é revelar talentos ao futebol mundial. Não à toa, vemos Neymar consolidado na seleção brasileira e Rodrigo despontando no velho continente. Nesta geração de meninos da Vila, Marcos Leonardo e Ângelo são 2 nomes que atraem olhares de apaixonados por futebol e mostram grandes potenciais. Outro grande nome da equipe titular do Peixe é João Paulo, goleiro que, em muitas oportunidades, é a peça principal para resultados positivos em campo. Na última semana, o jornalista Guido Bortolomazzi revelou uma nova tentativa do Flamengo pelo goleiro santista. Segundo Guido, o Flamengo preparava uma proposta de troca de atletas por João Paulo, visando o elenco rubro-negro em 2023. No entanto, de acordo com a apuração do jornalista Jorge Nicola, em contato com Daniel Medeiros, representante oficial do goleiro, não houve nenhuma procura flamenguista pelo titular do Santos. O que eu fiz? Entrei em contato com o Daniel Medeiros, que é o representante oficial do João Paulo, para saber se existe alguma possibilidade de contratação, compra, enfim. O Daniel assegura que ninguém o procurou do Flamengo. E disse mais, ele imagina que seja praticamente inviável uma negociação desse nível, até porque o João Paulo teria que se deparar, teria que brigar, disputar a posição com o Santos, goleiro ex-Atlético Paranaense, que vive fase bastante legal com a camisa do Flamengo. Não deve rolar algo parecido com isso. O João Paulo já interessou ao Flamengo, mas isso ocorreu antes da chegada do Santos. No entanto, o Flamengo não é a única preocupação da torcida santista. De acordo com Nicola, ainda em contato com o representante de João Paulo, houve interesse do Ajax, clube holandês, pelo goleiro. Mas
quero trazer uma informação exclusiva sobre o João Paulo. Nesse bate-papo com o Daniel Medeiros, o representante oficial do goleiro santista, perguntei se não houve nenhuma proposta ou sondagem nas últimas semanas em meio à janela de transferências na Europa. E o Daniel assegurou que o Ajax da Holanda fez uma sondagem que poderia se transformar numa proposta pelo atleta. O Ajax, um dos clubes que melhor revela jogadores pelo mundo. De acordo com o Daniel, a conversa acabou nem indo adiante, porque o João Paulo decidiu permanecer na Vila Belmiro. Ele está muito focado em continuar crescendo, ganhando espaço, ganhando moral para sonhar com seleção brasileira. O João Paulo está pegando até pensamento. Um dos melhores goleiros brasileiros em atividade em todo o mundo. O cara está pegando demais. Portanto, o Peixe segura seu arqueiro, pelo menos até o fim da temporada. Santos lucra quase 70 milhões de reais em transferência e se aproxima de meta para 2022. Com o fechamento da janela de transferência nos principais mercados do futebol mundial, o Santos se aproximou dos 70 milhões de reais em receita na temporada e chegou perto da meta prevista no orçamento para 2022, que era de uma arrecadação de 76 milhões de reais em transferências. O Peixe negociou 4 jogadores na temporada, sendo que a principal venda foi o zagueiro Kaique para o Almeria, da Espanha, por 37,5 milhões de reais. Além dele, o clube vendeu Marinho para o Flamengo, Léo Batistão para o Almeria e Bruninha para o Gotham FC, dos Estados Unidos. O Santos lucrou também mais de 10 milhões de reais por bônus de negociações feitas em outros anos, com as vendas de Caio Jorge e Luan Pérez. Em relação aos mecanismos de solidariedade, o Peixe lucrou cerca de 5 milhões de reais, sendo a maior fatia pela transferência de Emerson Palmieri para o West Ham. A negociação de Alan Patrick ao Internacional, 400 mil euros, além de perdão de dívida de 1,5 milhão de euros, também deve render um valor ao Peixe, que tinha pouco mais de 1% pelo mecanismo de solidariedade. A venda de Caju ao Aris Limassol, do Chipre, também rendeu frutos para o Santos, cerca de 500 mil reais. A receita estimada em todos os negócios chegou a 67,9 milhões de reais. Acostumado a celebrar títulos, o torcedor do Santos vem vivendo momentos difíceis nos últimos anos, especialmente de 2021 para cá. Dentro de campo, o clube brigou para não ser rebaixado tanto no Campeonato Paulista quanto no Brasileirão. Fora, a diretoria luta para quitar dívidas. O presidente Andrés Rueda revelou em entrevista exclusiva para a Gazeta Esportiva o valor que o Santos está devendo no momento e celebrou a redução desse montante. Segundo o mandatário, ele assumiu a equipe com cerca de 700 milhões de reais de débito. Abre aspas, nosso último balanço apontava uma dívida de 407 milhões de reais. Já deve ter abaixado mais. Deste valor, eu já tenho 270 milhões que são a longo prazo. Ou seja, você não é obrigado a pagar dívida em curtíssimo prazo. São valores que são perfeitamente pagáveis. Portanto, você tem 130 milhões de reais de dívida, afirmou o mandatário. Rueda assumiu o alvinegro praiano no começo de 2021 e ficará no cargo até o final de dezembro de 2023. Até lá, ele espera reduzir ainda mais essa dívida. Abre aspas, se eu deixar no final do mandato, 50 reais ou 30 milhões é tranquilo. O jogador não precisa nem ser vendido lá em cima que está resolvido, equilibrado, comentou. Quando eleito, o presidente enumerou as 10 maiores dívidas do Peixe. Ele quitou os déficits com Hamburgo, por Kleber Reis, Atlético Nacional, por Felipe Aguilar, Brugge, por Luan Pérez e o Huachipato, por Soteldo. Além disso, parcelou as pendências financeiras e está pagando em dia o Krasnodar, da Rússia, as dívidas trabalhistas e as tributárias, o empresário Giuliano Bertolucci e a Doie. Andrés Rueda ainda comentou sobre o processo de reestruturação do Santos. O dirigente citou o trabalho que foi feito no Flamengo, que também passou por alguns anos lutando para abater dívidas e hoje colhe bons frutos. O que foi feito no Flamengo e está sendo feito aqui é o que tem que ser feito. Não tem genialidade nenhuma. Primeiro é isolar o clube de atitudes não corretas, parar com coisas estranhas, fechar a torneira e deixar o futebol uma coisa honesta. Depois, ter muita responsabilidade com o dinheiro do clube, tanto na receita quanto na despesa. É equilibrar as finanças e deixar toda a estrutura proveitosa para as próximas gestões. O último título do Peixe foi em 2016, quando conquistou o Campeonato Paulista. Desde então, o alvinegro praiano até chegou à final da Libertadores em 2020, mas acabou ficando com o vice-campeonato. Em meio à crise, muitos torcedores estão irritados e pedem, a todo instante, que o presidente contrate novos jogadores para reforçar o elenco. O mandatário afirmou entender os santistas, mas destacou que é preciso manter a cabeça no lugar para não complicar ainda mais o Santos. Abre aspas, a torcida tem todo o direito de fazer isso, reclamar. A torcida não tem que estar preocupada se o clube tem ou não dinheiro. Ela quer o melhor para o clube e ver o time sempre ganhando.
Não foi ela que colocou o clube nessa situação. Ela está certa. Então, eu entendo. Você cometer erros é muito fácil. Sofrer pressão da torcida, de sócios, conselho por falta de jogadores melhores tem em todos os clubes. A facilidade de sair da planilha e cometer erros é muito grande. Contratar um jogador pagando 1,5 milhões de reais por mês é muito fácil, o difícil é pagar. O Santos, infelizmente, passou por esse tipo de erro. A gente se propôs a não cometer esse erro de novo. Finalizou.